Comunicar é a base do nosso dia a dia. A gente vive se comunicando, né? E é por ela e com ela que a gente conversa com o mundo. Por ela a gente se aproxima das pessoas, seja em casa, com os amigos, no trabalho. Mas e quando ela empaca, né? Quando a gente não se faz entender? Como é que a gente pode melhorar a nossa comunicação? Eu estou recebendo aqui agora a Karina Kimig, que é Master Coach, né? Que já esteve aqui com a gente. Obrigada, viu, Karina? Obrigada por ter vindo. Mônica, comunicar é super importante. Exato. E comunicar e falar é a mesma coisa? Não, são duas coisas diferentes. Eu até trouxe aqui para exemplificar para o telespectador um pouquinho a diferença, para ajudar a entender quando eu estiver falar com cada um, não é? Você. Que é comunicar e falar. Então, o que se passa? Quando a gente fala em... muitas vezes, quando começamos a falar do tema comunicação, a pessoa pensa, bom, por que a gente vai falar de um tema tão simples, já que eu falo todo dia, não é? E por que ele é tão importante? Mas, na verdade, eu tive a pesquisar agora até ontem, na Amazon, quando eu coloquei communication, né, comunicação, apareceram 80 mil livros. Portanto, há muitos livros escritos sobre comunicação, há muitos deles que falam sobre truques, não é? Mas, na verdade, por mais que a gente leia, nem sempre a gente consegue aplicar os tais truques. E aí vem a questão, primeiro, o que é falar e comunicar? Então, o falar... todos nós falamos, nós aprendemos logo com os nossos pais ou com quem nos cria a falar. Então, falar é, no fundo, a expressão, através da vocalização de palavras, de ideias, pensamentos, daquilo que eu desejo. Contudo, isso não é exatamente comunicar, né? Daí que para comunicação, claro, existe não só o falar, como ouvir, mas na comunicação existe algo mais. A palavra comunicar, ela é derivada etimologicamente do latim communicatio. Então, quer dizer que ele, por sua vez, deriva de communis, que é algo que poderia ser, vamos dizer, traduzido de uma forma simples, como que nós partilhamos algo em comum. Ou seja, a partir do momento que partilhamos algo em comum, temos uma comunicação. Então, é diferente de falar. Falar, eu estou... de alguma forma, a doar, eu digo até isso, eu estou a doar de mim ao outro, eu estou a passar tudo aquilo que é o meu mundo emocional, pensamento, ideia, a minha concepção do mundo ao outro. No entanto, a gente só comunica quando nós, os dois, temos uma mensagem e que estamos a partilhar algo em comum, em que eu falo... Aí a Mônica recebe, né? E nesse momento a Mônica fala e eu recebo. Então a gente está partilhando. Então eu digo assim, se nós formos a ver a evolução do ser humano em qualquer tipo de espécie animal, todos comunicam, porque eles têm sempre uma comum ação, uma partilha, um comungar de algo para um objetivo final. No ser humano pode ser a construção de abrigo, a reprodução. Então, se a gente vai olhando ao longo da espécie, se não fosse a comunicação, essa comum ação, a gente não conseguiria produzir coisas. Né? Seja onde nós vivemos, seja até a nível social, a comunidade, principalmente comunidade, a gente vai partilhar algo comum e é essencial a comunicação. Se nós não falássemos, como é que conseguiríamos, vamos dizer assim, trocar e construir algo em comum. E isso não cabe só ao ser humano. Então, um exemplo que eu dou geralmente nos meus cursos de várias espécies animais, e eu digo até as bactérias. Existe uma bactéria que é a Vibrio fischeri e que ela reside no choco. E ela é responsável por um fenômeno que as pessoas já viram, às vezes, na internet, ou no WhatsApp, ou na televisão, até no filme, tem A Vida de Pi, que é um filme, né? Em que o rapaz está com o tigre, e aí há um momento em que o mar parece que tem, assim, estrelas. Sim. Aquelas estrelinhas azuis, aquela bioluminescência. Então, quando ocorre essa bioluminescência, essas bactérias estão em comunicação. É aquilo que os microbiologistas chamam de quorum sensing, ou seja, sentido de quórum. Naquele momento, elas estão se organizando socialmente em comunicação para poder sobreviver. Então, desde as bactérias mais pequenininhas até o ser humano, nós estamos sempre em comunicação. Agora, hoje em dia, a gente tem várias formas de comunicação. Por que não estamos nos comunicando bem, na sua avaliação? Na minha avaliação, eu tenho um esquema que eu explico por que nós, por mais que queremos às vezes comunicar, eu diria, nós temos uma ideia que queremos transmitir, mas nem sempre a ideia chega exatamente ao receptor da forma como queríamos.
Ou às vezes até nós passamos, mas por qualquer razão o receptor não entende daquela forma, como pelo menos eu tenho expectativa. Então eu tenho um esquema de 9 filtros e aqui eu posso explicar alguns deles para as pessoas compreenderem o quão aquela que é a informação que nós recebemos, ou aquela que mesmo nós iremos transmitir, o quão ela é filtrada. Porque às vezes eu quero me comunicar de uma maneira simples, eu quero dizer algo para alguém, não consigo, essa pessoa não consegue entender, ou então ela não tem interesse e isso dificulta. Seja uma informação que eu vá passar para ela no trabalho, ou seja algo que eu preciso deixar claro na minha família, isso pode prejudicar. Exato, prejudica mesmo. E eu digo que começa por uma coisa básica, que é, será que aquilo que eu falei é realmente aquilo que eu pensei que falei? Então, eu brinco a dizer que muitas vezes, e acontece isso um pouquinho com todos nós pensamos, achamos que falamos e quando vamos falar, a pessoa diz, mas você não disse isso, né? Eu não ouvi você falar. Então, muitas vezes nós temos que é um dos filtros, que é os nossos pensamentos, nós temos um conjunto de pensamentos, existe mesmo uma faculdade que avaliou e teve uma média, nós pensamos 48 pensamentos por minuto, mas esses 48 pensamentos nós não temos consciência deles. Nós temos consciência talvez de 3 ou 4. Só que a gente está com vários pensamentos, claro, conscientes ou inconscientes, eles estão lá. Então, por vezes, vem algum pensamento e eu quero expressar algo, mas eu digo qualquer coisa diferente. Não entra em ligação, o que eu pensei e o que eu disse. E o que eu disse. Depois há quem receba. Nem sempre a pessoa realmente escuta, porque a comunicação é 50% falar e 50% ouvir. Então, eu ouço, mas naquele momento eu não absorvo a informação. Então, eu digo, a escuta é quando eu sou capaz de repetir exatamente a frase que o outro disse. E muitas vezes, no processo de comunicação, quem escuta já está pensando em que vai responder. Então, a pessoa mal começa a falar, eu já vou responder isso. Então, quando eu já estou a pensar naquilo que vou responder, eu já não escutei. Eu ouvi, mas não escutei. Então, eu não absorvi aquilo que a pessoa disse, eu não triturei, né? E depois eu dizer, bom, é isso que ela pretende, ou talvez é aquilo que ela pretende, eu vou responder. Bom, vamos começar com essa questão dos filtros. Vamos. Né? O que é isso? Você trouxe até, não vamos fazer café não, mas a gente vai entender o que são os filtros que trabalham os nossos pensamentos. Exatamente. Eu trouxe esse filtro, né? É claro, não tem aqui o café, que é um produto nacional, né? Mas aqui um pouquinho para exemplificar como é que a nossa mente funciona. Então, aqui o coador é como se fosse o nosso cérebro, ok? Esse é o nosso cérebro e vamos imaginar que aqui, né, é a água e que eu tenho o café. Então, eu digo geralmente que o café será a informação que nos chega de fora, né? E aí, dentro do nosso cérebro, imagina, tem aqui o meu cérebro, né, que é o coador, eu tenho um conjunto de filtros. E aí eu trouxe alguns deles, porque eles são 9 filtros, de acordo ao esquema que eu ensino, né? Mas que dá para ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho. Agora, imagina que eu vou começar a colocar os filtros antes de colocar a informação, ou seja, o café. Né? Então, aqui está o cérebro e o primeiro filtro que nós temos são os nossos 5 sentidos. E por que os 5 sentidos são importantes? O que é a nossa visão, nossa audição, o tato, o olfato, não é? E também a degustação, nesse caso, o paladar, não é? Porque eles filtram toda a informação. Então, muitas vezes, nós temos a tendência de achar que aquilo que a gente vê é a realidade lá fora. Aquilo que ouvimos é a realidade tal como ela se apresenta, mas não é verdade. Não é? Então, quando a gente coloca aqui o primeiro filtro, que é os 5 sentidos, um exemplo muito simples é: quando eu escuto, eu não escuto tudo. Então, há 2 exemplos que eu dou entre aquilo que é o nosso espectro audível, sonoro do ser humano. Então, por exemplo, se eu tenho um morcego, ele é capaz de ouvir ultrassons, ou seja, acima de 20.000 Hz, que eu não consigo ouvir. Os elefantes, eles comunicam através de infrassons, que é abaixo de 20 Hz, que eu também não consigo ouvir. Então, já aí é um conjunto de sons que eu não capto. Eles existem na realidade, mas eu não capto. E há um conjunto também de imagens que eu não capto, porque a minha percepção também, a visual, ela é limitada. Vamos deixar para a gente mostrar mais para o pessoal como é que a gente vai entender esses filtros para que a gente possa se comunicar melhor. Vou pedir licença para a Karina agora, porque a gente tem um outro recado importante. Já a gente volta para a gente entender melhor aí esses filtros e para a gente se comunicar melhor.
A gente estava falando de se comunicar e às vezes, até numa situação dessa, né, é complicado a gente se comunicar. Dizer aquilo que pensamos, aquilo que a gente quer dizer para outra pessoa. Eu estou aqui com a Karina Kimmig, né, que é presidente da da Associação Europeia de Coach com a gente aqui hoje. E ela mostrou que, como um café, né, nós temos filtros. E os filtros começam pelos 5 sentidos. Exato, né? Pelos nossos sentidos físicos, não é? É aquilo que achamos que pensamos e vemos e que afinal não vemos. E aí, quando eu sei desses filtros, o que pode complicar a comunicação? O que pode facilitar, eu diria até, porque né? muitas vezes nós achamos que a realidade que a gente vê, que pensa sobre ela é aquela que existe, é aquela que eu vejo na minha cabeça, vamos dizer assim. E, na verdade, não é, né? É muito mais complexo. Daí que a gente vai falando dos filtros para ajudar a compreender que isso para já só está passando na cabeça da pessoa. Ainda nem chegou cá fora, né? Então, quando eu ouço só parcialmente o que vem de fora, né? O tal café, tal informação. Quando eu apenas vejo parcialmente, então eu já estou só tirando uma parcela, um pequeno pedaço da realidade. Então, não é a realidade tal como ela é. E aí eu julgo. E aí eu entro num outro filtro que, por exemplo, eu posso criar um julgamento, né? Que é um outro filtro. E o julgamento é interessante porque me faz recordar uma história, que é uma história que até eu tenho no meu livro, que é O Homem do Martelo. É uma história simples e que, de certeza, aconteceu com todos nós. Então, era uma vez um senhor que tinha um prego, mas ele não tinha um martelo. E ele tinha um prego e queria pegar um quadro em casa. Só que não tinha um martelo. E aí ele começou a pensar, bom, talvez eu vou pedir ao vizinho um martelo. Mas aí ele começou a pensar, mas o vizinho hoje mal me disse bom dia. Eu disse bom dia, ele disse um bom dia meio assim fugido. Na volta, ele tem algum problema. Começou a pensar e disse, bom, não, mas eu vou lá, vou pedir um martelo. Aí voltou a parar e pensar e dizer, mas na volta ele não está bem, aconteceu alguma coisa. Será que aconteceu comigo? Foi comigo que ele disse um bom dia meio fugidio. Será que ele tem alguma coisa contra mim? Mas o que eu fiz? Não fiz nada. Gente dessa, se eu tivesse um martelo, fosse qual fosse a ferramenta, eu emprestaria. Por que essa gente não empresta? É por isso que o mundo anda assim. Ninguém ajuda um ao outro. Enquanto isso, ele só está pensando. Aí eu disse, não, eu não vou lá. Não, eu vou. Aí ele vai, abre a porta, chega à porta do vizinho, toca a campainha, plim. O vizinho abre a porta e ele diz, fique com seu martelo, seu idiota. Então, muitas das vezes, acontece isso conosco. Nós estamos pensando, isso é tudo julgamentos que o senhor fez simplesmente dentro do cérebro dele, ou seja, dentro desse coador, né? Esse filtro julgamento. E ele reagiu ao senhor baseado apenas numa observação da forma como ele cumprimentou e baseado nos pensamentos dele, não na realidade. Ele não tinha falado com o senhor, apenas julgado na cabeça dele, não é? Exatamente. E isso nós fazemos muito, todos os dias. Tenhamos consciência ou não. Claro que quando a gente toma consciência desse filtro e a gente percebe que a gente está fazendo um julgamento, ajuda a que eu, em vez de logo pressupor uma coisa, eu pergunte. Então, poderia, nesse caso, ser o seguinte, eu chegar lá, talvez ir até o vizinho e dizer, olha, eu vi que hoje de manhã você não estava bem, aconteceu alguma coisa? Aí ele dá a oportunidade de o vizinho explicar. Na volta ele está doente, na volta alguém faleceu, né? A gente não sabe o que aconteceu. Ao invés de começar a julgar. E aí entra esse filtro também que é tão importante. Entra a interpretação, que é algo que também fazemos diariamente e que temos que tomar mais e mais consciência. A interpretação, né? Que é outro filtro que está dentro do nosso cérebro. E eu tenho um exemplo muito simples. Eu tive uma cliente, Rita, que uma vez chegou até mim e começou a dizer... eu tenho um problema. Meu marido, ontem, chegou a casa e estava em silêncio. E aí ele chegou, estava em silêncio e eu fui perguntar, se está em silêncio, deve ter algum problema. E ela disse, está alguma coisa acontecendo? Eu disse, não, eu simplesmente quero ficar em silêncio. Aí ela foi para a cozinha e começou, não. Pensou para ela, não, deve estar alguma coisa acontecendo. Se ele está em silêncio, alguma coisa ruim aconteceu. Aí ela voltou a perguntar, foi ter com eles,
Não quer dizer o que está passando, alguma coisa aconteceu no trabalho? Eu disse, não, eu só quero estar quieto. Um pouquinho como a gente diz, né? A caixa vazia do homem, né? Ele quer estar ali no canto dele. Aí ela voltou e começou a interpretar. Não, esse silêncio está dizendo que não é o trabalho, então é comigo. Certeza que é comigo. Aí ela voltou lá e disse, há algum problema entre nós, não é? Não queres falar. Aí eu disse, não, eu já disse que eu apenas quero ficar quieto, eu estou em silêncio. E nessa sequência, acabaram por discutir, porque ela não deixava ela ficar em silêncio. E aí ela veio com essa situação para mim. Então, o que eu disse? Até o silêncio é interpretado. Né? Então, o fato dele estar em silêncio foi interpretado. E no caso dele, realmente, eu não tinha um problema com ela, não tinha um problema com o trabalho, simplesmente ele estava a repensar na vida dele. Eu estava naquele momento que a gente tem, de que a gente olha para trás e diz assim, isso não é exatamente aquilo que eu quero viver, o que eu quero viver? Né? Então, eu estava nessa reflexão. Mas no caso da Rita, dessa minha cliente, ela estava interpretando o silêncio. Eu sei que a gente teria muito mais para conversar, claro, mas o nosso tempo está encerrando. Ou seja, preste atenção nos seus sentimentos, ouça mais e pergunte, para a gente poder encerrar, Karina. O que eu diria como conselho é ter mais consciência realmente daquilo que pensa, separar entre isso é o que eu estou pensando, né? E o que será que o outro está pensando, então eu tenho que perguntar. Não chegar com a pressuposição. Questione mais, que assim também vai obter uma informação que realmente é aquilo que está na cabeça do outro. E aí a gente se comunica melhor. Né? Deixa eu agradecer a Karina Kimig aqui, que é Master Coach e presidente da Associação Europeia de Coach, com a gente aqui hoje no Manhã Total, trazendo, né, essa semente para a gente pensar mais na comunicação. Obrigada, Karina. Obrigada. Uma boa semana para você.